Saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. É sempre bom poder colaborar com o reino. Me sinto honrado, pastor Gisele, sem poder estar voltando aqui nesta casa para, nesta ocasião, ministrar o ensino da palavra de Deus dentro da proposta da escola bíblica dominical. É sempre de grande importância quando a gente anda procurando servir ao Senhor. Nós somos servos da palavra, servos do Senhor, servos de Cristo. Agradeço a Deus pela irmã Fabiana e o irmão Ari, são pessoas de nossa amizade, muitos anos. O presbítero Toninho também e a sua esposa que está ali, Maria Rosa. Qual que é o nome da... Isso mesmo. Deus abençoe sempre. Nós tivemos ali muitos momentos bons nas segundas-feiras, né? Toninho, como a gente costumou chamar. E a minha esposa que está aqui, graças a Deus, nós somos felizes, não estamos, porque felicidade do cristão não pode ser um estado de espírito, mas uma essência permanente daquilo que se tem. Quem tem o Espírito de Deus é essencialmente feliz, embora esteja momentaneamente triste por alguns momentos e percalços da vida. Porém, nós somos felizes porque servimos ao Senhor. Então, minha grata satisfação. A lição de número 6, a ação do Espírito Santo diante das adversidades. É uma lição muito interessante, considerando o contexto que nós estamos passando, o contexto de muitas dores. Penso que eu nunca tinha visto o Eclesiastes 3 se aplicar em um ponto tão forte em relação ao tempo das coisas, quando nós pensávamos que talvez nunca chegasse o tempo de deixar de abraçar. O tempo de morrer, o tempo de nascer, costumeiramente nós acostumamos com isto. O tempo de ganhar, o tempo de perder, o tempo de chorar, o tempo de sorrir, mas o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar, esta foi realmente uma situação que nos pegou de surpresa. Até tem pessoas que têm muita dificuldade, mas isto é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumprirá integralmente. A palavra de Deus, ela será cumprida em todos os seus detalhes. Diante destas adversidades, estão aí pontuadas as nossas lutas diárias, as nossas lutas que são de natureza social, que são de natureza familiar, que são de natureza emocional, que são de natureza espiritual. Não se trata questões espirituais com outros métodos, senão pelos métodos espirituais. Os problemas financeiros são tratados financeiramente. Os problemas emocionais são tratados com profissionais que labutam com as questões da emoção e dos sentimentos. As questões relacionais são tratadas de formas relacionadas de pessoa para pessoa. Os problemas espirituais são problemas tratados espiritualmente. Ao serem tratados espiritualmente, logo indica que é necessário que haja no indivíduo a ser tratado um nível mínimo de espiritualidade.
E este nível mínimo de espiritualidade é desenvolvido a partir da minha busca naquilo que entendo por religião, que é aquilo que me liga da terra ao céu, no plano eterno, do plano terreno ao eterno, do plano físico para o metafísico, do plano material para o plano espiritual. E o que é que vai me ligar diante de tudo isso? O Espírito Santo de Deus. Então veja que nós vamos caminhar, nós vamos trabalhar dentro desta perspectiva da ação do Espírito Santo na vida dos cristãos no meio das adversidades ou diante das adversidades. Pontuadamente, o tópico falando do Espírito Consolador, aquilo que ele é. Trabalhou-se muito em cursos teológicos da década de 90 e até mesmo no início da era 2000, trabalhou-se muito a paracletologia. Aí você iria fazer um curso teológico, tinha lá paracletologia. Mas, passados tempos, adotou-se para tratar da doutrina do Espírito Santo a pneumatologia. Pneuma é espírito. Logia, estudo sobre o Espírito, no caso do Espírito Santo, a pessoa de Deus, do Deus Espírito Santo. Então, considerando isto, quando vamos falar da paracletologia, é um termo muito utilizado dentro da perspectiva da Grécia Antiga para designar vários adjetivos, várias qualidades, vários tipos de pessoas que poderiam ser conhecidos como paracleto. Poderia dizer do amigo, do conselheiro, do advogado, do ajudador, do companheiro, daquele que faz algo por alguém em troca de nada. Considerando que o termo paracleto tem essas tantas ramificações, passou-se, então, a compreender que, observando este termo, poderia dizer que o Espírito Santo fosse esta pessoa com todas estas qualidades. E, consideravelmente, é ele possuidor de todas estas qualidades. Mas, por se tratar do Espírito de Deus, mesmo tendo todas essas qualidades, então nós começamos a estudar e a teologia passou a colocar o estudo a respeito do Espírito Santo como pneumatologia, ou pneuma, estudo do Espírito, que se trata do Espírito de Deus. Este Espírito de Deus, as ações dele no Antigo Testamento eram de uma forma, as ações dele no Novo Testamento de outra forma. Às vezes as pessoas costumam observar o Espírito Santo, observar o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. É preciso observar o Antigo Testamento com as lentes do Antigo Testamento. E observar o Novo Testamento com as lentes do Novo Testamento, a fim de que se compreenda. Porque no Antigo Testamento não havia esta percepção, esta ação do Espírito Santo como temos no Novo Testamento. Eram ações, vinha, apossava, como o pastor disse aqui, e depois ele se retirava, porque o propósito para o qual estava designado não era naquele momento para que acontecesse. Ele é uma continuidade de um projeto de Deus. Deus criou todas as coisas. Por meio do seu Filho restaura todas as coisas e por meio do seu Espírito convence todos os homens. São processos. Alguém diz, pastor, então o Espírito Santo, isso aí dentro de questões teológicas, claro, se discutiu muito a respeito da pessoa do Espírito Santo. Ele é ou não é uma pessoa? Aí o arianismo, lá no século II, disse que o Espírito Santo era uma força. Era uma força. E aí tem uma religião no século XX, século XIX, século XX e até hoje,
que acredita que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Algumas doutrinas, tratando das questões relacionadas ao Espírito Santo, coloca como alguém que não é uma pessoa. A teologia unicista, por exemplo, para eles, Deus é único. E não há o Filho e não há o Espírito como pessoas. E que o termo trindade também não existe. O termo trindade não se acha na Bíblia, mas se acha as três pessoas. Que não é triteísmo, três deuses. É um cuidado que a gente deve ter, até mesmo corriqueiramente nós ouvimos as pessoas, ao impetrarem as bênçãos apostólicas, fala em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Inocentemente, talvez, mas estão, de certa forma, tratando como três deuses. Não são três deuses. Uma pessoa disse: pastor, então me explica um pouco essa questão da Trindade. A Trindade é um mistério, explicá-la requer fé. É mistério. Como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O Pai é Espírito, Deus é Espírito. Aqueles que o adoram devem o adorar em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, o Espírito de Deus, Deus sendo espírito, ele sendo Deus, se fez carne. João capítulo 1, versículo 1 adiante. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. O verbo que se fez carne disse: eu vou, porque se eu não for, o Espírito não vem. Então, é porque um está lá e o outro está cá. Porque para um vir, o outro tem que ir. E eu disse: a água, é singular, em três estados: sólido, líquido e gasoso. Eu pego uma água, pastor Giselso, e a congelo. Quando eu congelei, eu quebrei. Quando eu quebrei, parti em vários pedaços de gelo. Quantas águas eu tenho? Em vários fragmentos de gelo. Que se colocar todos esses fragmentos em um único recipiente, ao descongelar, teremos uma água. A palavra Deus, no plural, a palavra Deus é Elohim, como nós conhecemos. Elohim. O Senhor, ele é chamado biblicamente de Elohim, que significa o Deus plural. É o plural da palavra Deus. E Eloá, que é o singular da palavra Deus. Na Bíblia não se encontrará, reportando-se a Deus, a palavra Eloá, mas Elohim, que é Deus, plural. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus único, quando em Marcos, e Paulo escrevendo a Timóteo, há único Deus e único Senhor, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo usa a palavra Elohim. Quando diz lá no Antigo Testamento, só há um único Senhor. A palavra único Senhor, Senhor ali é Elohim, ou seja, Deus plural. O Deus é único, mas ao mesmo tempo ele tem a manifestação das três pessoas para o tempo determinado das ações necessárias para a humanidade. Quando nós vamos falar destas questões, o Espírito Consolador, eu tive o privilégio de escrever comentei 2 revistas para a convenção do pastor Gilmar Santos. Uma delas é o Evangelho de João, a preexistência do Filho de Deus na perspectiva joanina. E na lição de número 6, lá na revista DBD do trimestre passado, na lição de número 6, eu faço uma abordagem da pneumatologia na perspectiva de João, tratando exatamente do capítulo 14 de João, que é o nosso texto de referência. O Espírito Consolador, na nossa revista diz, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como eu disse, explicar a Trindade, humanamente falando, fica um pouco complicado, porque se trata de um mistério. Tenho que crer.
No campo dos mistérios divinos, ou se crê e vive, ou não vive nada e não crê em nada. O que é que nós preferimos? Crer para viver isto aqui. Crer para viver isto aqui. Porém, enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades da vida. Ele é denominado como Paracletos, ou Consolador. O Espírito Santo auxiliando nas adversidades. Se eu for pegar algumas adversidades lá do Antigo Testamento, vamos pegar as adversidades da administração na época dos juízes. Juízes, capítulo 3, versículo 10. E veio sobre Otiniel o Espírito do Senhor, para ele fazer o quê? Julgar a Israel. O Espírito do Senhor se apossava, se apossou dos juízes. O Espírito Santo, Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu vou pegar do meu espírito, separa 70 homens. Eu vou pegar do meu espírito que está sobre você e vou colocar nos 70, para eles te ajudarem. Aí 68 aqui dentro da igreja, e tinha 2 lá fora no pátio. O compromisso de Deus era com quantos? 70. Os 68 que estavam aqui dentro da igreja de Moisés recebem a porção do Espírito Santo. E os outros 2 que estavam lá fora receberam também. Porque o compromisso de Deus era com 70. Se os 70 estavam dentro da projeção de Deus, foi sobre os 70. Observemos nós que então há uma limitação. Há uma limitação que Deus estabelece para que fosse 70, para que estes 70 agora revestidos da ação de Deus viessem a cumprir o propósito designado. O que acontece? O Espírito também se apossou de Saul. Ora, pastor Saul não era um camarada assim meio perturbado das ideias? Era. Ele era um pouco perturbado das ideias. Mas o Espírito entrou em Saul, se apoderou de Saul. Outro sujeito que era perturbado das ideias, e o Espírito se apossou dele também. Números, capítulo 24, versículo 2, Balaão. Balaão era perturbado das ideias. E o Espírito de Deus se apossou dele, entrou nele. Por quê? Porque ele não veio para habitar. Ele veio para manifestar para um propósito designado. O que significa dizer que ser usado não é ser salvo. Ser usado não é ser salvo. O dom não salva. Tem pessoas que é extremamente usada por Deus, porém, é como a jumenta de Balaão, desculpe-me a expressão, falou porque Deus falou na boca dele, mas continuou sendo jumento. Ou seja, nada mudou na vida do jumento. Foi usado por Deus, Toninho, mas nada mudou, continuou sendo jumento. Se o Espírito Santo opera por meio da minha vida, e se tudo aquilo que estou dizendo não muda internamente aquilo que eu publico externamente, eu estou igual à jumenta de Balaão. Pastor, agora foi duro, isso aí para mim foi duro. Que isso não se aplique na nossa vida, mas que seja vaticínio para as nossas projeções doravante. Então, a palavra paracleto traz esta conotação.
Lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, nas notas de rodapé, tem umas importantes informações a respeito desta questão. No Antigo Testamento também, Isaías capítulo 61 e versículo 1, Isaías capítulo 61 e versículo 1, o Espírito do Senhor veio sobre mim. É o que diz o profeta Isaías. Então, no Antigo Testamento, estas ações de Deus para as adversidades, quais eram as adversidades de Moisés quando o Senhor colocou o Espírito na vida dos 70 para lhe ajudar? Qual era a dificuldade de Moisés? Qual era a adversidade? Qual era a maior luta de Moisés naquele momento? Companheiros revestidos, capacitados pelo mesmo Espírito para dar sequência à obra de Deus no meio do povo. Era a adversidade. Quais eram as adversidades de Israel na época dos juízes? Falta de homens revestidos do Espírito Santo para gerir as questões administrativas. Era uma questão política. As relações sociais. Era uma questão política. Porque as pessoas pensam que tem que ser cheio do Espírito apenas para usar a tribuna da igreja com o microfone. Não. Você e eu devemos ser cheios do Espírito para que onde nós estivermos, as relações sociais, as relações financeiras, as relações administrativas, as relações públicas, as relações espirituais, todas sejam de acordo com a vontade expressa do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não prego, esse negócio aí não é para mim não. Mas você convive no meio de pessoas. Só quem convive no meio de gente diga eu. Então, este alguém que está perto de você quer que você brilhe para ele. No dia que ele perceber que você deixou de brilhar, ele vai lembrar de você, vai dizer, você mudou. É porque o brilho acabou, você está igual a ele agora, sem brilho. Aí ele vai dar esse choque de realidade em você. Você, eita, rapaz, eu mudei, foi. Abre a capa do olho. De repente, até o ímpio está sendo usado por Deus para que você volte à sua raiz, à sua origem. O Espírito Santo advoga as nossas causas e somos consolados e confortados pelo Espírito Santo. Então, nós temos as ações dele aqui semelhantes às de Jesus. Até lá no versículo 16 do capítulo 14 de João, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. O texto da nossa revista traz já esta explicação. Outro tem duas palavras no grego, o hétero e o aion. O hétero e o aion. Hétero é aquele diferente. A heteronomia é a decisão tomada a partir de um fator externo que não é o dono da decisão. No meu caso, se eu tomo uma decisão heterônoma, é uma decisão pautada na visão de outrem e não de mim mesmo. A heterossexualidade, ou seja, o que é do sexo oposto. Por isso a palavra hétero, de outro, traz esta conotação. Mas quando vamos para o texto bíblico, a palavra outro consolador é aion. E a palavra consolador aparece com C maiúsculo para dar a conotação de divindade naquele texto. Aion, que é outro semelhante, outro igual, outro da mesma fonte, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma qualidade, dos mesmos adjetivos, dos mesmos atributos. Então o Espírito Santo também é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, imutável, triuno, perfeito e santo e eterno, o mesmo Espírito Santo. E Jesus
também Onisciente, Onipresente, Onipotente, Transcendente, Imutável, Triniuno, Perfeito e Santo e Eterno. E Deus também é Onisciente, Onipresente, Onipotente, Transcendente, Imutável, Triniuno, Perfeito e Santo e Eterno. Todas essas ações, Pai, Filho e Espírito Santo, têm da mesma forma de agir, de fazer na vida de cada um dos seus filhos. Então o Espírito Santo, ele advoga, ou seja, ele compra a nossa briga. Mas ele compra a ação de quem? Diga, do Filho. Então se ele compra, se ele dá continuidade no trabalho do Filho, é necessário que ele haja segundo o Filho para os filhos. Eu vou repetir, é necessário que ele haja para o Filho em prol dos filhos. E quem são os filhos? João, capítulo 1, versículos 10 a seguir. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem o quê? Feitos o quê? Filhos de Deus. O que mais? A saber, os que crê no seu nome. Pastor, o Espírito vai defender todo mundo? Não. Ele vai convencer todos. A ação dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele vai defender quem? Quem for filho. Ele não vai defender o bandidão lá, está cometendo os ilícitos. Não. Ele vai defender os filhos, julgados, apontados, colocados em situação de vulnerabilidade pela sua fé. Ele vai defender estes. É por isso que em Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra virtude é poder. Vem da palavra dínamos, do grego, ou dunamis, que desta palavra vem a palavra colocada no português como dinamite. Aquela bomba capaz de ser colocada, explodir e abrir fronteiras, arrancar barreiras, romper com limites. Aí ele estava dizendo, mas recebereis a virtude, ou seja, e sereis uma dinamite nas mãos de Deus. E ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunha é Marte. A palavra Marte é aquele que morre pela causa de alguém, ou aquele que morre em defesa da sua fé. O que implica dizer que aqueles que teriam o Espírito Santo, ele tem um advogado à sua disposição, ele tem poder ilimitado à sua disposição, ele tem um consolador à sua disposição, um confortador à sua disposição, e ele tem aquele que, quando a sua vida deixar de existir por causa do nome do Pai, ele é aquele que vai te buscar e te entregar como vitorioso na presença de Deus. Então, o termo usado na Septuaginta, em Isaías 42, é usado no sentido de expressar aquele que vai consolar e confortar diante das dificuldades. É por isso que, quando a gente chega... Velório de crente é diferente. Velório de crente não tem carpideira. Você sabe aquelas carpideiras, né? Gente contratada para chorar, ficar de berros e prantos na porta do funeral lá, pertinho do funeral. Velório de crente é diferente. Velório de crente é culto.
Velório de gente que não tem a paz de Deus entre aqueles que ali estão, é uma perturbação só. É gente querendo se jogar em cima do caixão. Um dia eu vi um velório que a pessoa estava querendo se jogar em cima do caixão. Assim, meu Deus do céu. É bem que é um lugar de reflexão. Mas até o crente, a fisionomia de quem morre na paz do Espírito de Deus, você olha e diz, aí você vai entender porque quando Jesus olhou para o morto, Jesus está dormindo. Quando você olha para uma pessoa que morreu e você olha para ela, esta era uma pessoa que andava, tinha um compromisso com Deus, ela parece que está com um ar de felicidade, ou seja, a última coisa que ela viu antes de partir para a eternidade, certamente foi muito agradável. Sim, e quando ele diz, eis que vejo os céus abertos, e o Filho à destra do Pai estava ali. Ou seja, ele estava pronto para as pedras que mataram Estevão, as pedradas que lhe atingiram, nada daquilo fez apagar o brilho e a alegria. Ele morreu duramente, mas a glória que ele viu foi tão grande que ninguém foi capaz de barrar. Ninguém foi capaz de fazer. Quem é isso? É o Espírito Santo de Deus. Talvez você não esteja como Estevão agora, recebendo pedradas físicas, mas talvez você esteja recebendo pedradas espirituais, pedradas emocionais, pedradas relacionais. Mas se o Espírito Santo de Deus está com você, nada vai desviar suas atenções. Continue olhando para o Espírito Santo. Continue olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Continue. Glória a Deus. Ele é o Espírito orientador, a orientação do Espírito Santo. Tópico 2. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Eu separei aqui Atos, capítulo 13, versículos 1 a 2, a questão da orientação. É bem verdade que Deus passou a ser em dias atuais, Deus passou a ser o meio de justificativas para decisões. De modo que, se eu disser que foi Deus, ninguém mais me contesta. Não foi Deus falou. Então, Deus mandou você, irmão. Deus mandou você, então, vá, irmão, vá. Deus mandou você ir, vá. Tem pessoas que assim, ele vive dizendo, ele quer tomar as decisões e diz foi Deus que mandou. Deus me disse para ir para ali. Primeiro, Deus não está mandando ninguém sair de A para B. Deus não está mandando ninguém. Um dia eu disse para mim, Deus não mandou você ir para lugar nenhum. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, meu tempo aqui acabou. Eu disse, morreu? Não, pastor, eu estou vivo, mas se o seu tempo acabou, é porque você morreu. Você morreu? Não, então o seu tempo não acabou. Não, eu estou dizendo meu tempo aqui. Não, aí é uma decisão sua. Não põe Deus nos teus negócios, não. Vamos lá, a orientação do Espírito Santo é diferente. O texto de Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, é uma prova disso. Nós temos decisões que são nossas. Às vezes dá certo, é pragmático demais. E o pragmatismo prega o quê? Se deu certo, é porque estou no caminho certo. Se deu certo, é porque é certo. O pragmatismo diz, se deu certo, é porque é certo. Nem sempre o que deu certo é certo. E nem sempre o que deu errado é porque você estava errado. Se assim fosse, quantas coisas de Paulo não deu errado?
Imagine alguém em uma embarcação, temporal, tempestade, o barco quebra. Alguém ia dizer, Deus não estava nesse negócio aí. Foram parar numa ilha, Deus não estava nesse negócio. Não. Deu errado demais, Deus não estava nisso não. Estava. E digo mais, é mais fácil Deus atuar no meio da adversidade do que Deus manifestar seu poder no meio da bonança. Porque no meio da bonança, de tão bom que está, me fecho para a fé e fico para a prática da minha vida comum. Porque está tudo dando certo. Então, eu vou usar a fé para quê? Para quê? Dinheiro eu tenho, carro tenho, casa tenho, milhões eu tenho, eu quero, eu faço, eu posso, eu tenho, eu entro, eu saio, nada acontece. Agora, quando o cara não tem nada, está na luta, na adversidade, na prova, aí, meu amigo, é se agarrar com Jesus mesmo, dizer, Deus, é contigo agora. Aí Deus, não, deixa comigo. Aí abre porta onde não tem porta, faz caminho no meio do mar. É Deus. Aí você diz, verdadeiramente foi Deus. Atos 13, versículos 2 e 3, o que é que diz aí? Atos 13, versículos 2 e 3. Vou ler. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? Quem é que está? O povo estava o quê? Servindo e jejuando. O povo estava o quê? Servir. Aí, aqui não era a igreja, aqui em Antioquia, tinha mestres, doutores, profetas, autoridades, gente gabaritada, preparada, pronta. Mas quem falou? O Espírito Santo. O que é que está faltando nos nossos dias? Deixar o Espírito Santo dizer quem entra, quem sai, quem vai, quem fica, quem sobe, quem desce, quem assume, quem não assume. Está faltando nos nossos dias, é isso. Mas para isso acontecer, precisa o que? Estar servindo e depois jejuando. Ou seja, uma vida separada, uma vida consagrada e sensível à voz do Espírito Santo. Aí o versículo diz, apartai-me, o Espírito Santo diz, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E versículo 4, assim estes, enviados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele escolhe, mas tem a ação do homem, que é de despedir, ou seja, colocar para frente. Para quê? Para que ele conduza. O lugar, quem escolhe é ele. A pessoa quem escolhe é ele. Mas o meio termo da ação é do homem. E é aí onde os projetos travam para muita gente. É aí onde os projetos travam para muita gente. Estamos falando da orientação do Espírito Santo. O versículo 2. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo disse e nomeou, deu nomes. Apartai-me. A ação de apartar foi de quem?
Dos homens. A ação de despedir foi de quem? Dos homens. Mas foi enviado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes, Deus já deu o nome, Deus já escolheu a pessoa, o Espírito já escolheu quem, o Espírito já disse que vai enviar, mas o homem é o agente responsável para chamar aquele que Deus nomeou. Se quem chama, ou aquele que Deus nomeou, não busca ouvir a voz do Espírito, vai enviar alguém errado, que não era para ir. E aí você vai entender porque decisões políticas são extremamente equivocadas em atributos, em usos de funções espirituais, se o viés a ser escolhido foi um viés político e não um viés espiritual. Vai dar errado. Pode dar certo na perspectiva institucional, administrativa e política, mas vai dar errado na proposta da salvação, da fé e da edificação daqueles que estarão sob a responsabilidade daquele homem, daquela pessoa. É a dura realidade, mas a orientação do Espírito Santo, nós somos igreja que temos a perspectiva pentecostal e cremos que a ação do Espírito Santo como agente de orientação é ainda essencial, fundamental e principal para o bom andamento da obra do Senhor. Fora isso, na vida de Jesus foi dessa forma. Percebam que o Espírito Santo, ele usava Jesus, já orientado pelo Espírito, embora sendo Deus, mas agora limitado, né, pastor Giseus? Porque ele esvaziou da sua glória, ele não é subordinado como Deus, ele não é subordinado, mas como homem é limitado às questões temporais. Preso no corpo. Ele estava com o corpo limitado ao tempo e ao espaço, de modo que, naquele estado, aí eu volto lá na Trindade, Deus, a palavra Trindade, do latim trinitas, que significa o estado de ser. Deus é Espírito, mas quando Jesus está em carne, é Deus no estado humano, 100% homem, sujeito às mesmas emoções humanas. É tanto que o único homem que relata com muita propriedade aquilo que é inerentemente de um ser humano, que é a lágrima, é João, porque João traz um tratado apologético. Capítulo 11, versículo 35, considerado o menor versículo da Bíblia, em algumas versões, o menor versículo da Bíblia, para expressar a grande verdade a respeito da divindade e do homem 100% homem, e do Deus 100% Deus. Quando ele diz, Jesus chorou. É tanto que a lágrima de Jesus admira tanto os judeus olharam e disseram, veja como ele o amava. Por quê? Porque a expressão humana de um sentimento simplesmente, puramente humano, externado em forma de lágrima. Jesus chorando, não, é homem mesmo. Alguém diz, homem não chora, mas Jesus provou teologicamente que o homem chorando era a prova mais do que concreta de que ele era 100% homem. Jesus chorou. Aí, ao mesmo tempo, depois que ele chora, ele diz, Lázaro, vem para fora. Ele usa autoridade agora como Deus usa autoridade para trazer o homem ao quarto dia de morto.
porque até o terceiro dia se acreditava que o espírito ou a alma pairava ao redor do corpo e não haveria milagre nenhum. Jesus vai no quarto dia, dizendo que quando as possibilidades humanas se esvaírem, entra a ação divina para promover em você o milagre necessário para a sua vida. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus, desta forma, nós vamos ver aí, segundo o nosso comentário, o Espírito ensinava conforme Jesus crescia. É interessante a gente observar que as pessoas, elas muitas vezes acreditam que o Espírito de Deus que Deus vai fazer você adivinhar alguma coisa. Não, você tem que saber, tem que ler. Ele fará lembrar. Lembrar o quê? O que você esqueceu. Esqueceu o quê? O que um dia aprendeu. Se você não aprendeu nada, não vai esquecer nada, também não vai se lembrar de nada. Você vai entrar para o grupo daqueles que eram serviçais na Babilônia, os adivinhadores, os astrólogos, os encantadores e os magos. Você nunca será um Daniel da vida. Você está lendo? Diga glória a Deus. Aí eles pegam o texto isolado lá de Jesus. Não se preocupe, porque naquela hora eu colocarei na vossa boca o que há vez de falar. Vou me preocupar nada. O pastor me chamou para pregar, eu vou ler nada. Na hora que eu assumir aquele microfone, serei como Davi. O Espírito vai se apoderar de mim e eu vou falar coisas inefáveis, coisas lindas, maravilhosas, que ao homem não é digno falar nem proferir, mas eu vou falar, porque eu sou o cara, eu sou uma pessoa escolhida por Deus a dedo, entre tantos mortais, eu sou aquele que está entre o mortal e o imortal, estou quase virando Deus. Não vai sair nada. Teve um dia, pastor Giselso, Deus é testemunha, um rapaz abriu a Bíblia, como está aqui. Ele abriu a Bíblia, na hora de ministrar, vai dando glória a Deus aí, igreja. Ele falando. Vai dando aleluia, irmão. Vamos ver o que é que o Espírito tem para nós aqui. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que eu esgotei a Bíblia desse jeito. Eu esgotei a Bíblia. E agora? E agora? Tudo que a Bíblia tinha da parte de Deus, ele acabou com tudo, ele esgotou, não tinha mais nada. Ou seja, só se dá aquilo que tem. Ou você lê e se aplica, sobressai, ou você não lê, não se aplica e não sai para lugar nenhum. Escolha. Aí, o Espírito Santo, quando o texto lá diz assim, não se preocupe com o que há vez de falar, aquele texto é referente a uma questão jurídica, de algo que eles seriam cobrados, exigidos, de frente de um iminente julgamento, onde eles não sabiam o que é que eu vou dizer, meu Deus, quando me prenderem, o que é que eu vou dizer, quando me levarem preso para as autoridades, o que é que eu vou dizer lá, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Não era questão de pregação, nem exposição do Evangelho, não. Era uma questão de saber o que dizer às autoridades, o que é que eu vou dizer. Aí sim, diante daquela situação, este é o contexto. Eles, diante desta situação,
é que receberiam a orientação segundo o Espírito para falar. É neste contexto. No mais, a professora Fabiana é professora do direito e ela sabe que os argumentos precisam ser argumentos embasados, senão não passarão de palavras soltas, sem nexo algum, sem fundamento algum, que de nada servem. Então, eu entendo que aquele povo naquela época, o argumento deles, pastor Giselso, deveria ser um argumento jurídico, de defesa própria de algo que se praticou. Como é que eu vou fazer isso? Ser argumento jurídico em defesa própria. Aí entra quem? O Espírito Santo, que é o quê? O nosso advogado. Aí quando o advogado entra em você, te orienta nas palavras que são pontuais, fundamentais, concisas, coerentes, argumentativas e capazes de fazer qualquer um mudar a decisão ao seu respeito, pelo Espírito. Já a ação do Espírito Santo na vida da igreja e também a ação do Espírito Santo na vida do cristão, para mim, considero a mesma coisa, porque o cristão é a igreja. Se eu fosse falar da ação do Espírito Santo à igreja em aplicação diferente ao cristão, então eu teria que tratar a igreja de forma organizacional e não de forma orgânica, porque se eu falar de instituição, aí a ação do Espírito na instituição não seria a ação do Espírito na vida do cristão, refletindo na instituição. O organismo deve influenciar a organização e nunca a organização influenciar no organismo. O organismo, eu e você, devemos gerar influência na organização, Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Se a organização Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira influenciar doutrinariamente no organismo, então a palavra está sendo substituída pela instituição. Diga, eu continuo com a palavra. Com ela eu entro e saio. Ela diz, fica, eu fico. Ela diz, vai, eu vou. Com a palavra. Agora, dentro destas, eu trouxe aqui algumas questões relacionadas ao Espírito Santo. Irmãos, pode perguntar aí. Os irmãos estão com a revista aberta, estão com o conteúdo aberto. Podem perguntar. O Espírito Santo, ele vai nos orientar dentro daquilo que nós estamos trabalhando. Pode fazer a pergunta aí que quiser. Se eu lembrar, eu falo. Se eu não lembrar, eu peço para o Espírito me lembrar. E se é algo que eu nunca vi, serei muito simples em dizer que vou procurar a resposta para outro momento. Não tenho medo dessas coisas. Tranquilo? Tudo certo? Pergunto: quantos aqui já ouviram o Espírito de Deus falar algo para você tão forte que você praticamente naquele momento mudou de direção completamente daquilo que estava fazendo? Nós precisamos criar essas experiências. Eu ouvi uma palavra muito interessante do pastor Neto Andrade, em junho, quando estivemos em um evento. Ele disse uma palavra muito interessante. Ele disse que Deus chamou Samuel, e Samuel pensou que era Eli.
Se Samuel pensou que era Eli, por inferência, pode-se compreender que a voz que Deus usou foi uma voz parecida com a do líder. É por isso que quando Deus chama ele vai para onde? Para Eli. Sim, senhor. Eli, não, eu não te chamei. É como se ele estivesse dizendo, a voz que me chamou era do senhor. Torna a chamar ele, torna a ir lá. Não chamei. Mas faz o seguinte, quando chamar, diga, eis-me aqui, Senhor. Fala. Teu servo, estou aqui. Chamou de novo. A voz pode até ser a do seu líder. Mas muitas vezes, esta voz é a voz do próprio Deus te chamando. Porque ele usa os referenciais de servo que ele tem na terra para chamar servos na terra para entrar no céu. Eu trouxe, dentro do conteúdo, pastor, que eu elaborei, a pneumatologia, na perspectiva de João, eu faço algumas abordagens. A promessa anunciada, a comparação apresentada e as condições para experimentar. Experimentar o quê? Experimentar as ações do Espírito de Deus. As condições para experimentar as ações do Espírito de Deus. E dentro dessas condições, eu pontuei desta forma: a necessidade da essência divina na vida de cada um. O amor, virtude pela qual desencadeia outro resultado. Qual? A guarda dos mandamentos. Dando sequência, estas são condicionantes fundamentais para ter a experiência com o Consolador. Se me amar, voltamos em João capítulo 14, e versículo 15, o que é que diz? João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São condicionantes, são ações condicionantes, para que se tenha o Consolador. Deste modo, com o amor e guardando os preceitos do Senhor, você terá um advogado à sua disposição. Diga amém por isso. 1 João capítulo 4, versículo 11 e versículo 20. 1 João capítulo 4, versículo 11 e versículo 20. Irei ler. Diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Diga comigo assim: a referência que Deus usa na terra para a evidência e manifestação do amor é o próximo. Que alguém diz assim: meu próximo não pode ser referência. Se o teu próximo não é referência para manifestar amor, ele é a referência de Deus. Se você não a ama, não tem como amar a Deus. Porque quem você vê, você não manifesta nada. Quem você não vê, é que você não manifesta mesmo. Então, a referência é esta. Dentro destas questões orientativas, o Espírito Santo, ele é o intercessor. Ele ora, pastor? Ora. O Espírito Santo ora, ele intercede diante de Deus com gemidos
que não há como expressá-los, ou seja, gemidos inexprimíveis. E aí, eu separei uma outra questão a respeito do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Deixe ela aberta, por favor. O Espírito Santo, ele é quem vai gerando em nós, criando em nós os sentimentos necessários para que a gente desenvolva a qualidade de servo. Quando a gente vai falar do Espírito Santo, automaticamente a gente remete à doutrina da regeneração, automaticamente. A regeneração, ela é evidenciada no que a gente pode observar no que Paulo chama de fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Porque o fruto, olha, singularidade novamente. O fruto do Espírito é o quê? Gozo, paz, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isto sim, manifestado, pastor, isso é referência de caráter. O dom não manifesta caráter. O dom é para uma finalidade específica. Deus, o Espírito Santo, usa quem Ele quiser para uma finalidade. Se o dom fosse para mim, então um cadeirante de rodas não poderia ser usado por Deus por mim, porque ministra cura a outro e ele mesmo não consegue se curar. Como é que um deficiente físico prega que Deus cura? E Deus muitas vezes usa o deficiente físico para curar alguém fisicamente. E alguém pergunta, por que que ele não se cura? É porque o dom é para os outros. Mas o fruto do Espírito, o caráter divino manifestado em mim, este é para mim, com dom ou sem dom, profetizando ou sem profetizar, curando ou sem curar. Se o amor, o gozo, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, a mansidão e a temperança estiver em você, você está com Deus guardado para aquele grande dia. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 ao 12. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 ao 12. Estamos caminhando para o nosso encerramento. O que é que diz? Pode ler, quem encontrou, fique à vontade. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 ao 12. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas a nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aí, Deus abençoe pela leitura. O Espírito Santo de Deus é Ele quem comunica. É Ele quem faz essa mediação. É Ele o mediador entre
Pastor, mas não é Jesus o mediador? Sim, mas o Espírito Santo, não esqueça, ele é o mesmo Deus. Ele exerce a função de mediador entre Deus e o homem, comunicando o sentimento de Deus ao homem, ou seja, ele sabe o que Deus pensa, porque é Deus, e vem para o homem e comunica no coração do homem o pensamento de Deus. Aí aquela proposta de Isaías capítulo 55, porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Esta proposta veterotestamentária, sem a ação presente do Espírito Santo, entenda. Com o Espírito Santo, Paulo diz, ele comunica as nossas necessidades. Ele cria um elo relacional entre pai e filho, de modo que filho na terra sabe viver de acordo com o que o pai no céu tem a apresentar. Seu pastor, como é que eu faço então esse negócio aí de servir a Deus? Aí uma questão lógica, embora Deus não seja um Deus lógico, mas a teologia sistemática ela é lógica, coerente e ordenada. A teologia sistemática é lógica, coerente e ordenada. Quando nós falamos de pneumatologia, estamos falando de uma das ramificações da teologia sistemática. Ao falar de pneumatologia, estou falando do Espírito Santo. Ao falar do Espírito Santo, não tem como não falar da blasfêmia contra ele. E alguém diz, pastor, a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque quem blasfema não tem mais meio de reverter a situação. A teologia é lógica, ordenada e coerente. Eu vou explicar na perspectiva lógica, coerente e ordenada. O porquê disso. Quem é que está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem é? Quem é que prepara você para apresentar a Deus? Ele é o único meio pelo qual o homem pode chegar a Deus. Ele é a continuidade da proposta divina da redenção. Deus mandou seu Filho para morrer e dar o direito de salvação. O Filho ressuscitou, foi para o céu e mandou o Espírito. Para quê? Para que o Espírito massificasse até a consumação de todos os tempos que ele precisa mudar de direção. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que significa dizer que quando alguém blasfema, o que é blasfemar? Negar a existência. Negar a existência de quem? Do Espírito Santo. Negar a divindade do Espírito Santo, negar a existência do Espírito Santo, você está dizendo para aquele único capaz de te levar para os braços do Pai, você está dizendo para ele com a blasfêmia que você não acredita nele, rejeita-o e não o tem como Deus. Automaticamente, você exclui da sua vida o único agente capaz de te levar para estar com Deus. A lógica disso é o quê? A morte eterna. Tem ou não tem lógica? A teologia sistemática é lógica, coerente e ordenada. Não precisa estar pensando que tem muitos arranjos para isso. E a ação do Espírito Santo da vida, ele é o Espírito da vida, o Espírito da verdade, e ele é o próprio Espírito Santo. Eu vou apresentar para a igreja
algumas questões aqui das ações do Espírito Santo. Por exemplo, eu poderia apresentar aqui as atuações dele. E aqui nós vamos fechar. As atuações do Espírito Santo, ou seja, as ações dele, o Espírito da vida, da verdade e o Espírito Santo. Dentro dessas ações, ele é o Espírito que ensina. Diga comigo, ele me ensina. João 14, 26 é a referência. O Senhor sempre ensinou o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as moléstias e enfermidades entre o povo. 2. O Espírito Santo trabalha nas memórias. Olha, ele fará lembrar. Fará lembrar o quê? O que você estudou. Não fique, tem uma religião por aí que o povo diz assim: vamos ver o que é que Deus vai falar comigo aqui agora. É assim que escolhem os versículos bíblicos. Aquelas caixinhas de promessa que você às vezes até tinha na sua casa, aquela caixinha de promessa. Vamos ver o que é que Deus vai falar comigo aqui agora. Aí abriu a caixinha de promessa lá e estava assim: ó filho do diabo. Eu disse: eita, aqui não é comigo não, você pode fechar aqui. Ele trabalha nas memórias. Jesus, quando celebrou a ceia, deixou claro que aquele seria um momento em memória dele. O Espírito Santo, ele diz: lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Ele trabalha nas memórias, nas lembranças. Se você não lembra de nada, está sofrendo de amnésia espiritual, o Espírito Santo vai agir na sua mente, vai fazer você se lembrar de tudo quanto Deus já proporcionou para você. Olha para trás. E a partir do momento que você olhar, lembrando-se, vai saber que onde você está é o melhor lugar que Deus escolheu, a presença dEle. É o melhor lugar. Não sei onde eu estaria se não fosse Ele. Mas Ele entrou na minha vida e hoje estou aqui dizendo que só o Senhor é Deus na nossa vida. Ele é o Espírito que capacita. Dentro das suas ações também Ele tem a função de Pai. Meu Deus. O Espírito Santo, nesta função, é caracterizado pela ação protetora. Jesus veio cumprir a lei. Estava previsto legalmente a proteção e o cuidado com os órfãos. Êxodo capítulo 22, versículo 22, Deuteronômio 26 e 12. Não vos deixarei órfãos. João 14 e 16. Não vos deixarei órfãos. Sabe o que é que Jesus estava dizendo por meio do Espírito Santo aqui? Eu não sou o Deus que cumpre a lei. Jesus não veio cumprir a lei. Como é que ele, sendo Deus, vai abandonar seus filhos na terra sem protetor algum? Ele cumpre a lei também. Não vos deixarei órfãos. Está na lei, capítulo 22, versículo 22 do Êxodo. Não vos deixarei órfãos. E ele disse para o povo: eu rogarei ao Pai e Ele estará convosco para todo o sempre. Jesus Cristo, Ele é cumpridor da lei. Ele não vai te desamparar nunca. Ele não vai te abandonar nunca. Ele só quer que eu e você andemos nos preceitos do Senhor, usando das condicionantes para ter o benefício da consolação do Espírito Santo, que é amar o próximo e guardar os mandamentos do Senhor. Fazendo isto, Ele está te guardando em todas as tuas ações. O Senhor guarde a sua família, o Senhor guarde os seus filhos, o Senhor guarde o seu povo, o Senhor habite sobre você sempre, o Senhor te traga paz, o Senhor te traga felicidade, o Senhor te traga prosperidade, o Senhor te traga bênçãos espirituais, bênçãos relacionais, bênçãos materiais. O Senhor esteja sobre a sua vida, proporcionando o melhor desta terra enquanto aqui estiver, guardando o melhor dele para você naquele grande dia, na presença dele. O Espírito Santo está aqui nesta manhã.
O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Deus abençoe poderosamente a igreja.